Boa tarde, tudo bem com vocês? Meu nome é Tati Garcia, eu participo do projeto Trilhas Literárias e estou aqui mais uma vez para uma live super especial. E hoje nós temos uma escritora convidada, a Eve Ferretti. Daqui a pouco eu vou contar um pouquinho mais para vocês sobre a Eve. Agora eu quero contar sobre o projeto Trilhas Literárias. É um projeto aprovado no edital do Profice, que é o Programa de Fomento e Incentivo à Cultura do Estado do Paraná, pela Secretaria de Estado da Comunicação e da Cultura. E nós temos também várias parcerias. O apoio da Copel, no incentivo por meio do ICMS. Temos também a parceria com a Prefeitura de Pinhais, parceria com a Biblioteca Pública do Paraná na divulgação e também com a Universidade Federal do Paraná por meio do curso de pós-graduação em letras com a da professora Milena Martins. Hoje nós vamos conhecer um pouco do universo literário da autora Eve Ferretti. Nós estamos aqui aguardando o pessoal chegar. Eu vou convidar a Eve para estar conosco aqui agora. Oi, Olá, Eve, oi Tati, tudo tudo bem? bem? Está me ouvindo Tudo bem? bem. Estou ouvindo super bem. E você está me Está ouvindo ouvindo bem? bem? Tá certo. Eu vou ficar sem o fone por enquanto, que eu acho que eu estou ouvindo melhor sem o fone, tá? Para mim tá Então, tranquilo. Não sei para o pessoal aí. tá tudo ok? Tá certo. É uma grande alegria estar aqui com vocês para apresentar o trabalho da Eve Ferretti. Eu vou contar para vocês um pouco sobre a autora. Eve Ferretti é escritora, ilustradora e roteirista, e é reconhecida como uma das representantes do nonsense atual. É mestre em ilustração e animação em Portugal, onde vive atualmente. Estudou pintura clássica, desenho e teatro, nomeadamente a comédia dell'arte e clown. Ilustrou livros de diversas autoras e autores, até que em 2010 escreveu a sua primeira história, A Menina que Organizava, inspirado no final de um relacionamento. É autora também de Moscas e Outras Memórias, que recebeu o selo Cátedra Unesco em 2016. O que dizem de Carmen, que ganhou menção honrosa no concurso João de Barro 2015-2016. É um concurso da Prefeitura de Belo Horizonte. Transitando entre o desenho e a animação, o humor e o tragicômico, lançou-se na animação stop motion com The Old Lady, que circulou em vários festivais mundo afora, tais como o Animamundi, 2015, Stop Motion Montreal, do Canadá, Future Film Festival da Itália e entre outros, muitos outros que depois a Ivy vai contar para a gente como que foi a história dessa animação, a premiação. E toda a obra autoral de Ivy segue o estilo de literatura nonsense. Em 2015, iniciou após problemas de saúde, ela iniciou um projeto com a personagem Célia Celíaca, criada por ela. É a primeira personagem celíaca do mundo. E esse trabalho acabou virando uma coleção de livros também, a coleção da Turma da Celinha. Depois a Ivy também vai contar para gente. Então, nós estamos aqui. Agradeço a presença da professora Milena Martins, da Ana Júlia Klinger, que está nos dando boa tarde. Boa E as tarde. pessoas estão chegando. Eu vou agradecendo a presença de vocês, conforme a gente vai conversando aqui, porque é muito importante para nós contar com vocês. E o Trilhas Literárias tem a grande alegria hoje de estar aqui com a Eve Ferretti, uma grande amiga, além de ser uma grande escritora, por quem eu tenho muito carinho, muita consideração e admiro muito o seu trabalho também, tanto na literatura quanto na animação. Então, Eve, Tati, para você mim é uma ilustradora que se tornou escritora. Como foi esse processo? Conta para nós. esse processo é muito engraçado, porque na verdade eu fiz design de faculdade e entrei numa grande editora lá do Brasil de materiais didáticos, a editora Positivo. E o meu chefe, na época, eu fui lá para ser contratada como designer, mas ele viu meu portfólio e falou assim: você é ilustradora e escritora, só que ainda não percebeu.
e ele me contratou como ilustradora. Então, ele viu uma coisa que nem eu tinha visto, assim, uma coisa que quando eu estava, tem uma história muito curiosa, assim, porque quando eu tinha uns 8 anos, a, a professora chamou a mãe na escola e falou assim, acho que a sua filha tem algum problema porque ela só desenha, ela não estuda, enfim, daí foi um momento que minha mãe falou, acho que é melhor se deixar um pouquinho o desenho de lado, não desenhar mais, se interessar mais por matemática, e foi um período, foi uma fase que eu acho que eu acabei bloqueando, e eu só fui resgatar isso é, depois que esse meu chefe, que é um queridão, o Paulo Cesarban, que é um amigo até hoje, me deu esse toque e eu comecei a percorrer esse caminho. E aí eu ilustrei muitos didáticos, depois, paralelo a isso, comecei a fazer teatro, porque eu achava que o meu caminho, o meu percurso era no teatro, mas senti que não. Depois comecei a me prospectar para a literatura, comecei a ilustrar muitos livros de outros autores, de grandes amigos, né? Inclusive tem o Álvaro Poussetti, ali do Paraná, um querido, a Aline Pinto, a Liana Leão, dentre outros, assim, do Brasil também. A editora do SESI São Paulo, outras editoras, assim, grandes editoras, e começou a vir aquele desejo de contar as minhas histórias. Começou a vir naturalmente, assim. Daí eu lembrei que lá na infância eu tinha aquela coisa de fazer o meu universo, assim, recortava papel, montava histórias, fazia cidades, fazia pequenos cenários, então, e já tinha um amor por stop motion, assim, então foi natural, mas acho que foi uma busca. Já era uma coisa que estava ali dentro e acabou vindo para fora. Ive, eu vou voltar aqui contigo na tela. Então, é uma paixão antiga, desde criança, não é mesmo? E aí acho que aconteceu esse bloqueio, né? E por uma professora que não teve um olhar muito, hoje ainda bem que é muito diferente, assim, as professoras têm uma percepção de ver qual é a vocação de um aluno e incentivar, mas com aquela professora que eu tive não foi bem assim. Então acabei Sim. bloqueando um caminho que era para ser. Mas ainda bem que tudo se desbloqueou e hoje você tem obras maravilhosas e está produzindo sempre, né? Já tem Ah, aí coisas obrigada. novas que você está pensando, depois você vai nos contar. E eu quero Inclusive, agradecer aqui as pessoas que estão chegando, Ive. Está chegando mais gente aqui para participar da que live e bom, conhecer um pouco mais do seu trabalho. Eu que quero bom. agradecer a Maria Tereza Albach, que tem acompanhado todas as nossas lives do Projeto Trilhas Literárias. Ela dá boa tarde e diz que está feliz por nos ver. Temos aqui Que bom, também um a Suziane beijinho. Leal Rufino de Oliveira, Aldi Gonzaga, César Tucci de Santos, a Áudia de São José dos Pinhais. Ó, temos pessoas de outras cidades. Vamos ver se também teremos aqui algum colega do Porto ou de Lisboa. Pois é. Aí me convidou também algumas pessoas. É, temos aqui outras pessoas chegando, mas vamos agora conhecer um pouco mais do trabalho da Ive Ferretti. Ive, e Vamos as tuas lá. inspirações para as histórias? De onde vêm? Você já pensava essas histórias quando era criança? Isso passou com aquele bloqueio e depois como que voltou isso? Quais as inspirações para compor as histórias? Bom, né? Eu acho que os lugares que a gente passa, as pessoas que passam na nossa vida, pelo menos na minha, cuidado, você pode ser a próxima história. É mais ou menos assim, e eu carrego muito, assim. Uma vez eu dei uma entrevista, não lembro para qual revista literária que foi, e eu acho que eu carrego muito de Curitiba, né? Eu tive umidade na infância, aqueles mofos assim no muro, tive renite, bronquite, tive todas as ites. Então, aquela coisa do céu cinza, eu acho que Curitiba é uma coisa que está sempre referenciada assim na minha obra. Depois visitei outros lugares, outros países, morei um tempinho
em Paris, um tempinho na Toscana. Esses lugares acabam te imprimindo, alguma pessoa acaba te inspirando. Enfim, as situações acabam levando à criação dessas histórias. Eu tenho um caderninho onde eu anoto, hoje, que até foi presente do Pedro aqui, e já tem lá umas 10 ideias, assim, anotadas e começando a rabiscar. Mas acho que é Que isso, Tati, ótimo. vem da vida, dos lugares, das provocações, uma situação, uma frase pode te provocar, uma situação, algum lugar, enfim. Tudo pode ser motivo. Sim, até essa live pode ser motivo depois para te inspirar. Eu quero Pode, agradecer ao pode. Pedro Ah, também. Pedro é o companheiro da Ive, né, que deu esse caderninho para ela e está colaborando muito, contribuindo também na vida profissional, além de deixar esse sorriso lindo no rosto da Ive. obrigada. Nada. Olha, eu quero agradecer também os outros amigos que estão chegando. Olha, o Dalton Kostoski, muito obrigado. O Dalton é de Ponta Grossa. Temos também a Márcia Dias, de Rolândia, dando um oi pra gente. O Que Luiz Cláudio bacana. Bonfim, de Franca. E, inclusive, ele está dizendo que hoje ele tem uma filha de 17 anos que vive também isso. Ela ama desenhar nas entrelinhas, nas aulas online, sempre tem uma prancheta do lado. E enquanto pai, ele dá essa liberdade de expressão. Ah, deixa eu ver como que ele disse aqui. Só um instantinho, eu vou ler para não Uhum. falar bobagem. Ele diz: enquanto pai, esta liberdade de expressão sempre incomoda, pois ela ainda está em formação. Difícil tomar esta decisão. Olha que bacana. E você pode comentar um pouco sobre essa contribuição do Luiz Cláudio lá de Franca? Eu acho que eu posso, sim. Eu acho que a posição, o posicionamento da minha mãe foi o que ela achava na época. Hoje ela já diz que teria se posicionado de uma forma diferente, porque ela viu que aconteceu esse resgate de uma vocação mesmo. Tanto que ela, depois que eu entrei na Positivo e acabei esse caminho de me encontrar, fui fazer pintura no Solar do Rosário e encontrei uma mãe na vida profissional, que acabou vindo para a pessoal, que foi a doutora Regina Casilo, assim, que foi uma incentivadora fora da órbita, assim, de tanto que ela me abraçou, incentivou, e esse abraço dela foi muito importante para mim, no caminho que eu estava seguindo. E a minha mãe se posicionou muito para incentivar, para dar força, para dar o respaldo. Eu acredito muito, Tati e Dalton, né? No Foi o Luiz Luiz, de Luiz, Cláudio. na força da vocação. E uma vez, eu acho que foi, se eu não estou enganada, a Fernanda Montenegro que falou: como que você identifica, como que você diferencia vocação de talento? Por exemplo, né? Uma atriz, ela estava se referindo ao teatro, mas acho que o mesmo se aplica para ilustração, para pintura, para toda a área artística. A vocação, se você parar de fazer aquilo e conseguir ficar bem, é porque, ok, não é a tua vocação, é apenas um talento. Mas se você não conseguir ficar sem fazer aquilo, realmente é uma vocação. Então, o meu conselho, né, seria, eu acho que é incentivar ela para esse caminho, porque é um caminho também. Porque quando a gente começa a estudar, você veja, eu acabei, entre aspas, perdendo um tempo, porque depois, quando eu fui nesse caminho do desenho à mão livre, qual é a arte com a qual eu me expresso, encontrei a pintura sobre tela, agora está no digital para trabalhos mais comerciais, mas a literatura continua na pintura sobre tela. Passa pelo encontro da tua técnica, pelo encontro da tua sensibilidade. Fiz muitos anos de desenho à mão livre, pintura lá com o Gustavo Dias, lá de Curitiba. Então, assim, e vai ter todo um percurso. Então, se ele puder incentivar, se ele vê esse talento nela, essa vocação nela, incentivar para que ela siga em paralelo com a escola, eu acho que é uma boa coisa. Obrigada, Ives. Super dica. Eu quero fazer uma correção aqui que eu disse que a Márcia Dias era de Rolândia, mas ela é de Rondônia, gente. Olha que maravilha. Uau! Obrigada por estar acompanhando a gente de tão longe.
super Que beijo para você, bacana. Márcia. Nós temos aqui também a Clarice Espero, uma querida amiga do interior do Paraná, que sempre está acompanhando também. Ela é de Que Mamborê, bom. ela dá boa tarde, diz que está assistindo para ver se ela se inspira, e, né, e como ela admira esses profissionais da literatura. Ai, Nós que temos bom, também que aqui a lindo. Isabel, que está dizendo que o filho dela, o Bernardo, também ama desenhar e escrever histórias. Quantos Ó, anos ele então, tem, Isabel? Conta aqui para gente. Daí eu conto aqui para a Ive. A Francisca Souza também está dando oi. Ela é do CEMEI Irmã Dulce. É bacana que vocês nos contem de qual cidade vocês são, se é, são de escolas, né? Que nós vamos localizando aqui os nossos convidados no Brasil o Trilhas está e aqui no chegando, Paraná né, também. A Tati? gente convidou pessoas de todas as bibliotecas públicas do Paraná para assistirem. O Dalton, Que inclusive, é da bacana. Biblioteca Pública de Ponta Grossa. Então, Ive, até para você conhecer mais sobre o nosso trabalho, a intenção, o objetivo dessas lives é fazer com que a gente possa divulgar mais também a literatura produzida, né, por artistas, escritoras, escritores aqui de Curitiba e do Paraná. Então, a gente está trazendo convidados daqui e convidados também de outras cidades, de São Paulo, né? Hoje você também Uhum. está morando fora, está aí no Porto. Então, a nossa intenção é mostrar para as pessoas que aqui no Paraná, em Curitiba, tem muita coisa boa de literatura infanto-juvenil sendo produzida, e às vezes, por nós estarmos assim um pouco fora deste eixo do Rio, São Paulo, até mesmo Belo Uhum. Horizonte, Porto Alegre, que eles têm uma facilidade maior para colocar os escritores, né, uma Uhum. divulgação maior. Nós aqui em Curitiba temos escritores excelentes como você e outros colegas que estão sempre participando das lives, e muitas vezes as pessoas não conhecem esse trabalho. Então, o objetivo principal é mostrar para as pessoas, né, do Brasil quanto nós temos aqui de literatura maravilhosa sendo Tem, escrita para criança e adolescente. tem Também para muita adultos, coisa. né? Mas tem É, um foco de literatura infanto-juvenil aqui muito grande. muito. Agora eu Tenho quero. amigos muito queridos, né? Tem a Marilza Conceição, tem o Álvaro Polsetti, tem a Liana Leão, tem a Josi, tem a Célia Sim, Cris Silva, que é uma queridona. Não, não, não. Se eu não estou citando você, me desculpa, né? Mas tem muitos amigos, muita coisa boa. Inclusive a Biblioteca Pública, a Tati, organizou uma exposição minha lá, que, que deu um retorno muito bacana para a gente, assim, foi um retorno bastante emotivo, porque até os funcionários, quando eu fui retirar a exposição depois de um mês ou 2 meses, acho que ficou 2 meses, eles falaram, que pena que tá indo, porque eu gostava de passar aqui e olhar. A Tati conseguiu um espaço lá para as minhas telas, para puppet do stop motion. Ficou um canto bem bonito lá, e é um lugar que eu tenho um carinho muito especial, porque a minha mãe levava a gente lá quando era pequeno para participar dos eventos da Biblioteca Pública do Paraná, então é um lugar que está sempre no coração também. Minha mãe que ama livros, aliás. que lindo, Ive. Obrigada. Então, como é importante, né, ter uma mãe que nos leva para a biblioteca, que incentiva a gente a ler. Isso faz toda a diferença na nossa vida, né? É, E essa exposição. a imagem que eu tenho da minha mãe é lendo, é com o livro na mão, porque ela come livros, bons livros. Que lindo! Então, e só comentando um pouco também sobre essa exposição que a Eve fez na Biblioteca Pública do Paraná, na época eu trabalhava nessa instituição, e foi muito emocionante, porque não tinha idade. As telas, elas agradavam e elas mexiam com o imaginário de todas as idades. Quando a gente passava ali pelos corredores, estava todo mundo comentando e a exposição ela ficava bem na entrada da biblioteca. Então, toda vez que a pessoa chegava para devolver ou pegar um livro, ela dava de cara com a exposição. É, E as pessoas ficavam, e não são todas as exposições. Por estar sempre por ali, eu percebia que muitas vezes tinham coisas no hall e as pessoas passavam reto. Mas a exposição da Ivy mexeu com o imaginário de todas as pessoas e de todas as idades. Eu fiquei super emocionada com aquela senhora, que, se eu não também. me engano, até era da limpeza da biblioteca, que Foi ela foi você até pedir que para me a falou, Ivy, eu acho. quando a Ivy Ou a estava gente retirando as estava junto, obras, não lembro. sim,
ela pediu se não podia ficar mais um pouco, né? Porque aquilo alegrava o dia dela. E é muito interessante porque as obras da Ive, elas têm um tom, é um tom nonsense, que depois ela vai contar pra gente. São cores, às vezes, mais carregadas, é um outro universo, e que não é todo mundo que gosta desse tipo de literatura e desse tipo de desenho. Mas a gente viu que, na verdade, não é que as pessoas não gostam, elas não conhecem, elas não têm a oportunidade de ter acesso a esse tipo de literatura e de imagens. Então, quando isso está ali exposto, fazendo parte do cotidiano, você está passando, você está vendo, então se abre um outro mundo e as pessoas percebem que podem gostar de outras coisas que elas não conheciam antes. Então, isso é muito importante, esses espaços que as instituições e os projetos culturais e de incentivo e leitura dão para que os autores possam mostrar o seu trabalho. É bem Agora isso, vamos né? passar Bem aqui isso. para mais perguntas, vamos ver se tem mais gente chegando. Eu gostaria Ive, que você nos contasse como que foi essa vivência em outros países, em outras cidades. Até você nos contou ali no começo que vivia um tempinho em Paris, na Itália, agora está em Portugal. Como você vê essas experiências nas suas obras? Então, o tempo que eu passei em Paris, assim, tem um pintor que eu gosto muito, que é meio referência, assim, que é o Bouguereau. E ver as obras dele ao vivo no Museu d'Orsay, que é um museu bem menor que o Louvre, mas para mim é um museu do coração, porque as obras dele estão lá. Os cemitérios de Paris, aquela coisa de você sentir aquela energia que tantos pensadores, tantos escritores, tantos pintores passaram por lá, eu acho que você acaba sentindo aquela emoção. Paris mexeu muito comigo, tanto que eu mudei a minha paleta de cores depois que eu fui para Paris. Acabei criando combinações novas de cores, a percepção da obra mudou, assim, totalmente. Eu acabei agregando. A minha paleta de cores mudou lá. E a Itália teve uma emoção diferente também, porque o meu avô é italiano, né, da região de. Quem aí é descendente de italiano sabe, né, aquela coisa da polenta, bem ali de Curitiba, né, eu moro pertinho, o pai e a mãe moram pertinho de Santa Felicidade, ali a coisa da polenta, da música. Eu lembro das festas que o vô fazia. E, e quando eu cheguei na Itália, eu senti uma emoção muito forte, assim. Eu lembro que eu estava na frente da Catedral de Milão, assim, ver aquela luz dourada. A Itália, para mim, pareceu muito dourada, assim, né? Paris tinha aquele cinza charmoso que me lembrou Curitiba, mas a Itália tinha essa coisa do dourado. Depois, quando eu fui para Firenze, lá para Florença, eu fiquei muito emocionada de ir na casa do Dante Alighieri, passar pela Ponte Vecchia. Lembro que eu também chorei perto do Omo lá de Firenze, também aquela luz. Eu acho que Portugal marca e está marcando, né? Tanto que essas novas criações que virão já são frutos dessas experiências aqui em Portugal. Eu acho que os lugares sempre marcam a gente, assim, né? E, e Curitiba está sempre junto. E com essa. E você está em outros lugares, você acaba conhecendo outra cultura, outras pessoas, tendo outra percepção do mundo, provocações que você recebe, né, Tati? Mas eu acho que elas. Eu tenho certeza que, assim como Paris mudou a minha paleta, passear pela Itália também mexeu. Esses lugares mais antigos aqui da Europa, né, que você vê o passado e o presente juntos. Então, o Brasil é um país jovem, então a gente ter esse passado ali tão, né, aqui, por exemplo, Portugal é um lugar assim que tem as grandes cidades, tem Lisboa, tem o Porto,
Mas tem uma base rural muito forte. Então, você, nas proximidades das cidades, você acaba vendo cenas assim de senhoras vestindo o luto, totalmente de preto. Eu lembro que o meu pai falava das tias dele usando aqueles tamancos de couro e de madeira, e aqui você vê. Então, assim, dependendo do lugar, eles chamam aldeia, da aldeia que você vá, você vê cenas assim. Então, são coisas que mexem. Acho que essas viagens só acabaram e acabam acrescentando para as obras, assim, acabam mexendo muito mesmo. E você pode contar para a gente mais como está sendo essa sua experiência em Portugal? O que que te levou para Portugal? Você já está aí há 4 anos, é isso, né? Mais ou menos isso? Final de 2016. Eu vim fazer um mestrado em ilustração e animação. A princípio era para ter ficado só o período do mestrado e ido embora, mas acabei conhecendo um gajo aqui e cá fiquei. Assim, é uma cidade, é um lugar, é um país que acaba te lembrando muito do Brasil pela língua, salvo as palavras que são diferentes, né? O sotaque, se bem que eu morei um tempo em Florianópolis, então essa coisa que tem muita É, o influência sotaque é coreana, parecido. então, mas está sendo uma experiência assim, inclusive semana passada eu tive em Lisboa. É um lugar que carrega muita história, né, Tati? Muito mexe. Enfim, agora o vento da mudança já está vindo. Acho que ano que vem já vamos para outros Sim, mares. talvez Vamos ver. sim. Vamos para outros lugares, né? Mas É, isso é coisas para o futuro. Depois é. você conta para gente. Eu queria te contar que a Isabel respondeu aqui a pergunta que eu fiz sobre o Bernardo. Ele tem 13 anos. E olha que Ah, olha. bacana, ele já fez o curso de História em Quadrinhos na Biblioteca Pública do Paraná, com o professor Marcelo, que é um Que artista, bacana. faz O História em Quadrinhos aqui em Marcelo Curitiba. Marques Lopes? Eu não me lembro se é Lopes, depois eu posso confirmar aqui. E ela disse que foi ótimo. E ela também é do CMEIR Manduce, amiga da Francisca, que está aqui acompanhando com a gente Ah, que também. legal, que legal. Que bacana. Então, você veja, mais uma vez aí a biblioteca, né, estimulando a criatividade. Então, além de fazer os contatos com os escritores, ainda promove as oficinas, né, de criação literária, as oficinas de história em Que quadrinhos. bacana. Isso Muito é bom. fantástico. Que ela Olha, eu quero incentive o agradecer aqui pequeno, também. Oi, Ive? ela incentive o pequeno escritor. Quer dizer, pequeno não, né? Já está grande já. Sim. Então, eu quero agradecer também aqui a presença do Sérgio Miguel, está acompanhando aqui com a gente. É, o César Tucci de Santos está fazendo um elogio. Ele disse que ele está aqui na live e ele entrou no seu site e ele está conhecendo ali o teu trabalho. Ele diz que o seu trabalho é lindo, te dá parabéns. Obrigada, obrigada. Ele, inclusive, César, né? obrigada, César. Você colocou o site aqui da EVE para que as outras pessoas que estão participando aqui também possam entrar, que é www.eveferret.com. Isso mesmo. Obrigada, César. Olha que bacana. Então, agora vamos perguntar para você como que é a construção do livro? Como que é o teu processo de construção? O que que vem antes? O texto ou a imagem? E qual que é o diálogo, a relação entre a história, o texto, a imagem? Existe esse diálogo assim bem pensado ou isso acontece meio por acaso, ou naturalmente? Tem mais uma relação aqui que eu queria te perguntar. É, no seu trabalho autoral, é diferente, né, a relação entre esse diálogo entre a ilustração e o texto? Quando é um trabalho seu que você está criando imagem e texto, é diferente de quando você está ilustrando um livro de um outro escritor? Como que isso acontece? Bom, quando a gente recebe um livro de um outro escritor para ilustrar, graças a Deus até o momento eu tenho uma liberdade para ver como, para eu poder propor esse diálogo entre texto e imagem. Mas obviamente assim que eu não tenho a mesma liberdade de uma criação minha.
né? Quando eu estou numa criação minha, o meu processo é, como eu tenho uma relação muito próxima com a imagem, o meu normal é eu dar a mesma importância para o texto e para a imagem. Então, no caso dos meus livros, a imagem não é um mero suporte para o texto. O texto conta a história e a ilustração conta essa história também. E um não vive sem o outro, no caso dos meus livros, assim. E eu acho que a ilustração ela é uma ferramenta muito poderosa, porque você pode ampliar o que o texto fala, você pode complementar o que o texto fala, você pode contrariar, você pode confirmar. Eu acho que as possibilidades são infinitas, né? Tem, por exemplo, esse primeiro livro que eu criei aqui, que foi A Menina que Organizava, que até tem uma história engraçada, foi depois de eu ter terminado um relacionamento, e o meu ex e a mãe dele tinham um toque por limpeza e organização. Então, eu acordei numa madrugada e veio a história do livro, já com as imagens, e se passava em Portugal. Naquela época eu nem imaginava em vir para cá. Estava mais inclinada a ir para os Estados Unidos. E aí a frase que me vinha muito forte era uma vez uma menina diferente das meninas daquele e de qualquer outro lugar. A pequena nada queria com brincadeiras, gostava mesmo era de organizar. Aí já começa aqui ela limpando a Torre de Belém. Então é uma coisa que acaba ampliando o sentido do texto, acaba exagerando. O tempo foi passando, daí no caso desse livro aqui, se passa, são as paredes da memória dela, então as páginas do livro são paredes, né, da memória. Ela fica moça no livro, ela envelhece. Então tem uma hora aqui que eu falo, estou me perdendo um pouquinho com a câmera, mas acho que está indo. Fala que a coluna dela começou a entortar, sua coluna foi entortando de tanto o chão ela lustrar e as juntas foram engrossando de tanto a roupa ela esfregar e os olhos se fechando por conta da exatidão ao bordar. Certa noite, como em tantas outras, deitou na cama seu corpo velho cansado. Olhou o céu e finalmente entendeu o que sempre a havia incomodado e o que a perturbava. Era o fato de no céu nada estar alinhado. Então fechou a cortina e decidiu: o firmamento será consertado. E aí ela vai bordar o céu. Aí o outro livro, que é o Moscas e Outras Memórias, que até tem a pintura aqui. A pintura original está aqui hoje. No caso desse livro, a ilustração acaba surpreendendo, porque eu gosto muito dessa provocação com o leitor, assim. Então, o narrador fala uma coisa e a ilustração mostra outra, né? E o livro começa. O livro é contado por um senhor que vai lembrando da sua infância, e aí ele vai recordando o que ele passou. Enfim, começa assim: as recordações de minha infância permanecem em minha memória quase tão fortes quanto os raios de sol que batalham para espantar o mofo que insiste em se espalhar pela casa. Minha avó era quem me levava para passear. Íamos sempre à mesma praça e sentávamos sempre no mesmo banco. Ela gostava de encarar o nada. Só desviava o olhar quando aparecia alguma mosca. Matava todas as que pousavam em mim e nela. Depois as colocava em potes de vidro e íamos embora. Minha avó parecia feliz com suas moscas. E a ilustração quem revela o que acontecia com as moscas. Tem também um outro que eu gosto muito. Havia também o senhor Gilbert, um velho solitário que morava em nossa rua. Todas as tardes, exatamente às 5 horas, ele corria para casa.
não importava onde se encontrasse ou o que estivesse fazendo. Não quero me atrasar para o chá com meu melhor amigo, era o que gritava, a quem o visse correndo desvairadamente pelas ruas do bairro. O senhor Gilbert parecia feliz na companhia do seu melhor amigo. E aí depois tem teve uns que foram publicados só aqui em Portugal. Tem o Homem que Soltava Pum e Outras Histórias. Aí conta a, a história de uma cidade muito peculiar. Tem os personagens. Eles têm um antes e um depois. Tem o Menino e a Árvore também. E aí tem o Carmen, que ganhou o segundo lugar no João de Barro 2015 e 2016, que o papel das ilustrações também é muito importante. Uma coisa que uma amiga minha muito querida, Célia Cris Silva, que é autora, ela falou quando leu o texto desse livro, ela disse: ao ler o livro, o leitor vai perceber essa imensa distância entre o que o narrador conta e a realidade vivida pela menina. Se o livro fosse uma música, poder-se-ia dizer que todas as notas da partitura, lida pelo narrador, são invertidas, porque acaba criando... É sobre o olhar dos outros, sobre a vida da personagem, que eu acabei criando sobre essa coisa do que as pessoas falam, que as pessoas deduzem que você está passando na tua vida e qual é a verdadeira realidade. A verdadeira realidade é mostrada pelas imagens. Então começa assim. Deixa eu mostrar para vocês a capa. Não processou aqui. Não processou, tá? Se quiser voltar, eu já, Pera, já me acho aqui. enquanto isso, Ivi, deixa eu só te contar o seguinte: a Isabel, mãe do Bernardo, ela está nos contando aqui que Ah, o tá nome do aqui. professor de História em Quadrinhos é o Marcelo Oliveira. E o Bernardo está do Ah, lado dela agora, ali junto, acompanhando a live, está assistindo, está adorando. E ela pergunta se você pode mandar um beijo, um abraço para ele, para o um Bernardo. beijo e um abraço pro Bernardo. Uma honra ter o Bernardo aqui assistindo junto. Ó, processou. Que bom! E outra coisa Processou. também que eu queria te contar é que sobre o livro, só um instantinho, deixa eu só voltar aqui. Sobre o livro da menina que organizava, que você mostrou para a gente agora há pouco, que eu também tenho ele aqui, Você estava no esse livro, lançamento. esse livro está com um vídeo incrível aqui na nossa rede, tanto no Instagram quanto no Facebook. Um vídeo incrível produzido pela Celeste, que é a nossa colaboradora, nossa estrela aqui, de 9 anos, Muito que ela fofa, lê muito as obras fofa. e ela faz uma leitura impressionante, né? Teatral. Dando a dica da leitura da semana. Então, nós escolhemos esse livro, eu emprestei para a Celeste, e quando ela devolveu o livro, ela me devolveu no envelope, não sei se dá para vocês verem direito, mas tem um coração aqui, ela está Oh, agradecendo. Ela e a Alice, a irmã dela, elas agradeceram aqui, dizendo obrigada, Tati, adorei o livro. Então, veja, já ganhou mais uma leitora, Ive. ai, que lindo. Agora processou um pouquinho aqui. Eu vou mostrar só. Esse livro acaba falando da sorte e do azar. Então, começa assim. Processa, por favor, PDF. Tá indo? Tá indo. Ive, enquanto está processando aí, esse quadro, essa tela é da menina que organizava? É do Moscas. Ah, esse é do Moscas. Do Moscas. Olha que coisa mais linda, gente. Não sei se eu consigo mostrar direito para vocês. É a... É só para me exibir, viu, Ive? É só para mostrar que eu tenho uma tela. Eu tenho, Tem eu mais tenho. uma que está ali em cima no cantinho É também. a Tia Imaculada. É a Tia Imaculada, essa aí. Essa é a Tia Ó, Imaculada. processou aqui. Mas não precisa nem sair, Tati. Só tem o. Então ele começa assim. Dizem que, né, usa esse.
essa expressão popular, dizem que Carmen veio ao mundo carregada pelos braços da sorte. Menina dotada de uma beleza rara, muito amada por seus pais, pais zelosos, talvez até em demasia, pois era raro ver a menina brincando fora de casa. E o que a ilustração mostra, na verdade, é a tristeza dela, né? E a solidão. Então, o tempo todo, e aí depois acontece a vida dela muda e o narrador deduz uma coisa e a vida dela acaba sendo outra. Quando ele acha que ela está triste, ela está feliz. Dizem que ainda na infância ela conheceu o significado da verdadeira amizade, vivia cercada por amigos, enfim, era uma criança que desconhecia a solidão. E por aí vai. Então, assim, quando eu crio o livro, eu digo que eu só fecho o livro quando eu tenho o texto e as imagens todos já estruturados. E muitas vezes eu mudo o texto por causa da imagem ou mudo a imagem por causa do texto. Então é uma costura. E uma costura linda, que dá um efeito maravilhoso. Temos aqui mais um elogio. Eu agradeço a Yara Mello, que está participando aqui. E a Yara nos diz: a Eve Ferretti é uma artista incrível, sou apaixonada pelo trabalho dela. Linda. E temos Rita, se também você... aqui um comentário do projeto do Trilhas Literárias dizendo que a Eve Ferretti é uma artista incrível. Ah, não, desculpa. Deixa eu ver se os. Ah, foi a Yara que disse isso. Eu estava confundindo aqui nos comentários. É que, gente, os comentários ficam no cantinho, então Não eu é olho para o fácil. comentário, olho para a Ive, então às vezes eu me perco nos comentários. Foi justamente a Yara que nos disse isso. Que é uma artista incrível e ela é apaixonada pelo seu trabalho. Beijo, O Rita. Bernardo agradece aqui o abraço que você mandou para ele, o beijo, manda outro. Ah, que Nós lindo. temos aqui a Elaine Bis, que é uma das coordenadoras do projeto Trilhas Literárias, ela também está acompanhando e está gostando muito. A Miriam Agati diz que seus livros são lindos e dá parabéns. Obrigada. Vamos ver quem mais aqui. O pessoal está Uma honra. comentando. Vamos continuar aqui. Tem mais coisas para nos mostrar? Como que tá aí? Ai, não, eu acho que agora eu até catei tinha o livro do Álvaro aqui. Álvaro, perdão, não sei se eu. Esse aqui é sobre a Chiquinha Gonzaga, de uma amiga que eu ilustrei. Mas o da Turma da Celinha é para falar depois, né? Isso. Daqui Também a pouco você conta pra gente. Até eles quero. acabam seguindo esse estilo do nonsense, mas Sim. Antes de enfim, você mostrar os livros da Celinha, eu até vou pedir para você comentar mais com a gente essa questão do nonsense, né? As tuas obras autorais, seja no mercado editorial ou na animação, elas são reconhecidas por esse estilo nonsense, né? Com esse toque, às vezes até meio sombrio, e você já revelou que isso tem muito da atmosfera de Curitiba, mas eu queria que você falasse da tua relação com o nonsense. De onde vem? E, aliás, se você puder comentar com a gente as obras que marcaram a Ivy na infância, né, os primeiros livros, você já tinha contato com essa literatura nonsense, Alice no País das Maravilhas? É, como que era isso para você? é, então, Tati, isso é outra coisa bem curiosa, assim, porque conhecia, lógico, Alice no País das Maravilhas, mas nunca tinha assim, vou, né, me debruçar, é o nonsense, vou me debruçar sobre o nonsense, não era uma coisa, não era. Teve um dia que eu fui na casa da Liana Leão, que até nos apresentou, né? Beijo, Liana. Sim. E nos apresentou e eu mostrei para ela as ideias de alguns livros que eu tinha na cabeça. Daí ela falou: Nossa, Ivy, isso é Lear, isso é Edward Lear. E aí ela pegou The Book of Nonsense que ela tinha lá na casa dela, me mostrou e começou a me falar mais sobre o nonsense. Depois, acho que foi ela que acabou me dando o contato da Dirce Valtric, que é de Santa Catarina, da Miriam Ávila também.
Com a Dirce eu tenho sempre trocado muito e, enfim, aí eu comecei a ver as obras do Lear, as obras do Edward Gorey, comecei a ver que o Carroll, esse clássico do Carroll, que é da Alice no País das Maravilhas, era um tipo de nonsense. O Lear era um outro tipo, porque ele era ilustrador também, então eu tô mais pro Lear, digamos assim, mas eu acho que eu acabei criando o meu estilo nonsense de ser, assim, acabei desenvolvendo uma linguagem minha, estou ainda no desenvolvimento, né, que isso não para, isso é para sempre, assim, mas é um outro tipo de nonsense, mas eu percebo essa característica do, do absurdo, dos estranhamentos, né, de ter as várias camadas. O Lear falava que o estilo nonsense, estou até com um livrinho dele aqui, ele dizia que é para todas as idades, né? O nonsense é para os jovens do 0 até os 100 anos, assim, ele brincava, porque ele é construído com muitas camadas, então tem camadas que as crianças pegam, tem camadas que os adultos pegam, mas tem todos esses elementos e eu hoje percebo que eu realmente tenho esse estilo nonsense que está em desenvolvimento. E sobre as obras da infância, a Sim, minha você poderia nos memória contar assim, quais foram os primeiros livros, né, os livros que te marcaram mesmo? eu tenho a primeira assim grande memória assim, tirando alguns livros assim, mas uns contos que me marcaram muito foram os contos do Machado de Assis. Eu li o Machado de Assis, eu tinha uns 13 anos e aquilo fez na minha cabeça assim, porque eu falei, o que é essa igreja do diabo? Eu li umas 2, 3 vezes o conto dele sobre a agulha. Enfim, eu fiquei bem encantada com o Machado. Eu lia bastante também o Júlio Verne, ficção científica, assim, eu li todos dele, adorava. Depois, lá pela faixa dos. Tinha uns 12, 13, assim, uma coisa. E aquela coisa que provocou, eu falei, uau, assim, as imagens se formavam muito na minha cabeça. Quando eu comecei a estudar italiano, que até eu comecei a estudar italiano para entender minha mãe falando com as minhas tias, mas não foi bem sucedido esse plano, porque elas falavam um dialeto, enfim. Mas eu acabei lendo a Divina Comédia, do Dante Alighieri, em italiano, depois em português, Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino, o Mário Quintana, me marcou muito também. Ele com aqueles poemas dele, assim, que são simples, mas ao mesmo tempo tão intensos, tão, né, esses que aí estão, passarão, eu passarinho, com poucas palavras ele consegue, os objetos perdidos, eu fiquei encantada quando eu li, onde vão parar os guarda-chuvas perdidos nas gares, não sabes, vão parar nos anéis de Saturno, e sempre essa coisa da imagem. Um autor recente que também aconteceu uma coisa engraçada foi o Walter Hugo Mãe, né, que é um português, amigo de um amigo meu até, e lá de Curitiba, e eu li o Filho de Mil Homens um pouquinho antes de vir para Portugal. Então eu fui morar num lugar muito pequeno e às vezes eu tinha a sensação que eu estava dentro do livro dele, assim. Eu lembro que até na época eu escrevia que tinha aquelas coisas de cidade pequena, enfim, mas e depois com essa convivência maior com a Dirce, Valtric, mais pessoal, assim, acabei conhecendo outros autores, a Gertrude Stein, e comecei a estudar mais fundo, assim, o Edward Lear, o Gore, e ver que realmente, tipo, se conhecesse eles hoje, a gente seria amigos. Cada um com seu estilo de fazer nonsense, mas teria figurinhas para trocar, assim. Que bacana, Ive.
eu não sei se ele tem isso, que apesar de ser ele não é um movimento único, né? Tem características em comum, mas cada autor é muito É, único, né? é, Tem muitas vezes você abre e você vai, isso daqui é Lear, né? Isso aqui é Yves Perret, é, né? Esse é, traço, ele cria uma relação muito próxima com o leitor, né? é, Ao ponto do leitor que acompanha saber reconhecer, não só é, pela imagem, mas até pelo texto. Isso aqui pode ser Carol, né? é. Então, o nonsense tem isso de É, uma. e o Ao Carroll, mesmo ele tempo que é um movimento, vamos dizer assim, ele não é um movimento como, sei lá, o romantismo, né? uhum, Os autores, eles ficam muito isolados, eu acho, no processo de criação e é, não tem uma o, organização de movimento, mas tem essa característica do nonsense. é, Seria mais ou menos inclusive, isso? inclusive quem nomeou foi o Lear, né? Ele escreveu The Book of Nonsense, e aí começou a ser chamado, mas quem pode falar disso muito melhor, lógico, que é a Dirce Valtric. Eu, Sim, eu e a da teoria, Dirce, estamos em é, conversa para ver se nós conseguimos trazê-la para ela contar um pouco para nós aqui, né, do trabalho ela dela é, também. Estamos pensando, estamos inclusive vou já ilustrar com um livro dela, aproximação para que ela também possa vir aqui para conversar com a gente. vou ilustrar um livro dela, né, Dirce? Olha que maravilha! Olha, nós temos aqui também mais um comentário da Caroline Silveira. Adorei seu trabalho, Ive. O traço é muito bonito e gostei muito de suas influências literárias. Tudo que eu gosto de ler também. Olha que Oh, que bom, bacana, que bacana. muito bom. E eu gostaria que você contasse também para gente qual que é a tua relação com a animação. Você contou bastante do universo literário, né? E como é isso? Afinal, é possível ser um autor e uma roteirista ao mesmo tempo? Como que é esse processo também da Ivy roteirista? Então, é, a minha relação com a animação acho que é meio namoro antigo, assim, porque eu já gostava de stop motion desde pequenininha, e eu lembro, assim, que as minhas brincadeiras mais, sei lá, de primeira infância, eu construía cenários de papel, assim. Eu construía casinhas de papel, pegava o sulfite, construía, recortava janelinhas e formava um mundo ali, contava uma história. Então, acho que eu já estava ensaiando para animação. A Old Lady, ela surgiu depois que eu fiz um curso até de uma grande minha amiga, Rosana Vandermeer, de Curitiba. E aí teve um momento do curso que ela disse: eu queria que vocês esboçassem algumas ideias para um possível roteiro de animação. E eu esbocei umas 30. Nossa, E ela falou: uau, assim, você tem ideias assim com frequência? Eu falei: sim. Tipo, e aí uma delas era Old Lady, que não pôde ser construída na totalidade, né? Requeria mais estrutura, tal, porque acabou sendo um filme feito entre amigos, né? Que se juntaram. Mas ele acabou viajando vários festivais e eu acho que é mais uma maneira de você contar histórias. Mas lógico que passa por uma adaptação, né? Por exemplo, eu não posso usar a mesma narração que eu usei no livro na hora que eu estou fazendo a minha animação. Ou eu adapto para discurso direto, ou eu faço uma outra narração. É, tem que haver uma adaptação ali, mas é uma possibilidade que eu gosto muito. Inclusive, esse tempo aí que eu ando meio sumida, estou no roteiro de um longa, né? Então, já faz uns 3 anos que estou nesse roteiro, e eu acho que é mais uma possibilidade, Tati. Eu amo tanto a literatura quanto a animação. Eu acho que são formas de você contar história, e eu sou apaixonada pelas duas, assim. que bom, sorte a nossa, que aí temos você nas duas linguagens. Muito bacana. E ainda não teve um longa, né? Agora que você está trabalhando no roteiro do longa, então vem novidade por aí?
Ano passado a gente ganhou o edital aqui de cinema em Portugal, já está terminando um teaser, mas que também não pode ser mostrado. Também estou ensaiando uma stop motion da Carmen, está aqui a Puppet, a pré-Puppet. São todas ou adaptação para um curta, ou um longa de repente, assim, mas todas as histórias estão, inclusive essas que estão esboçadas, eu já estou pensando nelas para livro, para animação, mas tem sido um trabalho bem intenso, assim, tem sido. Que bom. Em E além desse breve eu consigo trabalho, mostrar. sim, e além desse trabalho intenso também na área da animação, como roteirista e produzindo também os trabalhos, você se dedica muito ao trabalho da Célia Celíaca, que é uma personagem que nasceu, era uma adulta, né? A Célia Celíaca, e depois ela foi também ganhando outras nuances e se tornou muito próxima do público infantil, porque nós temos muitas crianças com intolerâncias, né, à lactose, enfim, celíacas, né? E você, com esse seu trabalho, além de ser artístico, porque né, tem toda a questão das tirinhas, né, da qualidade literária, só que com esse objetivo de trabalhar essa temática, né, dos Uhum. celíacos, e depois isso foi crescendo, vieram as outras intolerâncias também, que as outras pessoas começaram a te perguntar coisas, né, e aí eu queria que você contasse para a gente como que surgiu a Célia Celíaca, né? E que parece que é um projeto já premiado em Portugal. E a turma da Celinha também, enfim, conte um pouco para a gente como que é isso. Então, esse meu sumiço, além do cinema e projetos comerciais, aqui também, lógico, design para jogos, enfim, né? Ele é um projeto que eu fui diagnosticada em 2012 com a doença celíaca e em 2015 eu tive uma piora no meu diagnóstico. Eu acabei tendo um tumor no estômago e acabei tendo complicações no intestino. Foi um período bem difícil, à espera do resultado desse tumor, e nesse meio tempo, que eu estava na espera de saber se era benigno, se era maligno, foi um período que passou muito pela minha cabeça por que eu tinha adoecido, né? E eu adoeci porque o médico que eu estava não tinha me alertado sobre os cuidados com a contaminação cruzada. Então, quando a gente é celíaco, eu tenho que evitar o glúten. O glúten está presente no trigo, no centeio, na cevada, no malte. Mas eu não posso deixar apenas de comer alimentos que não contenham o glúten. Eu tenho que cuidar onde esse alimento é elaborado. Então, eu tenho que ver se as panelas estão limpas, se o ambiente é próprio. Eu não posso manipular trigo, não posso manipular glúten nesse ambiente. Então, assim, era complicado para minha família, para os meus amigos entenderem. Foi complicado para mim no início entender todas as nuances. E eu acabei. Depois eu tive o resultado, graças a Deus era benigno. Tive o acompanhamento de um médico maravilhoso ali, o Dr. Paulo Costa Claro de Curitiba. E ele me orientou direitinho que era contaminação cruzada e eu criei uma página chamada Célia Celíaca e uma personagem. E, e com essa personagem eu tive que criar uma linguagem em tirinhas para comunicar, porque eu não poderia comunicar como eu comunico a literatura, ou não sei se para tirinhas. Então foi um trabalho interno, assim. Mas aí acabei criando, e em um ano eu tinha 3.000 seguidores de forma orgânica, e as pessoas todas se identificando. Depois eu vim fazer um mestrado em Portugal, junto com o Pedro, a gente inscreveu no Prêmio de Empreendedorismo, ganhou, teve incentivo para começar um projeto maior nessa área das alergias alimentares, da celíaca, enfim.
E com o passar do tempo, eu comecei a receber muitas mensagens de mães de multialérgico, de criança diabética, de criança vegana, de criança com a PLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca, com criança com intolerância à lactose. Eles tinham muita dificuldade em contar nas escolas, explicar nas escolas. Então, eles pegavam as tirinhas da Célia e faziam colagens, né? Inclusive, teve uma escola no Brasil, a Master Boa Esperança, lá do Mato Grosso, que já usava a Célia para explicar. E outras escolas adotaram também, para explicar para os professores, para os cuidadores, enfim, para os funcionários das escolas. E a gente acabou pensando assim, como é difícil para um adulto se posicionar, explicar, e imagina para uma criança, né? E daquilo depende a qualidade de vida dela, a saúde dela. Então acabou surgindo uma coleção aqui. Eu tenho 3 livros aqui. Essa é sobre a doença celíaca, é uma outra linguagem. Pedrinha lactose, Gugu vegano. Agora já foi lançado o livro da criança diabética e da criança com a PLV. Então, é um projeto que tem um retorno humano muito. As pessoas pedem ajuda por ali, a gente ajuda muitas pessoas. É um outro projeto. A gente tem o suporte médico de muitos médicos, principalmente da doutora Daniele Kietkowski, que é uma gastro, mas da doutora Camila Sico, mas de muitos médicos, muitos profissionais. São livros que têm a parte lúdica, mas tem a parte médica. Então, é um desafio, assim, que eu também estou tocando em paralelo. Mas agora vai ter mais lançamentos ano que vem, e nesse momento estou mais dedicada aos filmes e ao retorno para a literatura. Porque a Carmen a gente está vendo também para publicar agora, ou publicar, enfim, estamos em negociação agora. Sim, eu até queria que você contasse também para a gente desses projetos futuros que envolvem a Carmen. Você já citou isso agora há pouco, mas depois eu queria que, depois, rapidinho, você já fala isso. Eu só quero agradecer novamente o César Tucci, porque ele acabou de colocar para a gente ali o endereço para a Célia, Ai, que bom. celiaca.com, né? Porque a Ive separou, então tem a página da Célia e a página do trabalho da Ive. Então ele É, colocou ali para a gente, para vocês buscarem e conhecerem também. E o tem o Instagram, Facebook também, que o César está colocando aqui, que é Turma da Celinha. www.facebook.com celíaca, né? É, Celíaca. é Turma da Celinha agora. O Ah, Face agora e é a o turma da Insta. telinha? É Turma da Celinha. Olha que bacana. Então, olha, eu quero te dar os parabéns, Ivi, porque eu acompanho esse teu trabalho, até colaborei um pouco, uma época, né, escrevendo os textos, para a gente tentar divulgar um pouco, fazendo as entrevistas com as pessoas que passam por esse problema, né? Até eu queria que você contasse a história daquela mãe que a gente fez o texto, foi no Mato Grosso, não foi? Agora eu não me Foi, foi recordo. essa, foi essa da Escola Master Boa Esperança que o filho dela, na escola que ele estava, a professora expôs ele a massa de modelar com glúten. Ele foi parar no hospital, acamado, ficou internado 2 semanas. E a Silvia Gessev, que é a mãe dele, acabou criando a Lei Emanuel. E essa Lei Emanuel lá no Mato Grosso, ela faz com que, por lei, essa lei passou em 2017, eu acho que foi aprovada em 2017, ela exige que haja um treinamento dos funcionários e colaboradores das escolas para lidar com crianças celíacas, alérgicas. Nossa, isso foi muito bonito, porque é a partir da luta de uma mãe, né, pelo seu filho, é um exemplo para todas as pessoas que têm essa dificuldade, porque realmente é novo para todo mundo, é novo para os professores, né? Quando que a professora poderia imaginar que a massinha de modelagem poderia causar um impacto na vida da criança, né? Então, mas E elas agora são crianças a que gente passam não por pode mais bullying. usar isso como desculpa, né? Porque Não. se os professores, os diretores, enfim, todo.
toda a comunidade escolar e mesmo os nossos amigos, né? Às vezes as pessoas ainda dizem, ah, mas a situação é fresca, eu não posso nem dar um É, beijinho no rosto, é. né? Porque tem essa questão que às vezes até um beijo, né, numa pessoa que comeu glúten, se a Eve dá um beijo, ela pode passar mal. Então É. são coisas que as pessoas têm uma certa dificuldade para entender. E o No trabalho caso, da até no a caso família, do, tem uma tirinha da Célia que a avó faz um bolo para a Célia e ela não pode comer o bolo que a avó fez, né? Você fica pensando, ai, que chata, não quer comer o bolo. E não a avó é fica isso. triste. Fica triste, e às vezes a criança aí come o bolo ou toma um sorvete que é para agradar um familiar, né? Então é toda uma questão até todos se adaptarem e então o trabalho da Célia e da Celinha, o seu trabalho, Ive, é maravilhoso. Parabéns por você se dedicar tanto a isso. Eu sei que às vezes você fica dividida, né? Porque a dedicação para a Célia é enorme e te tira um pouco do universo literário mesmo, né? Da obra mais ficcional e Tira. também da animação, né? Mas eu Então, percebo que o papel social dela é gigante, assim, então a gente não para, mas sim, e agora eu tô morrendo de saudades, né? Tanto que eu tô voltando para a literatura meio com tudo, assim, porque a Célia vai continuar, a turma da Celinha vai continuar, mas eu acho que a parte do início, a parte que exigia mais já foi iniciada, né? Que era chegar num desenho, que para mim não foi fácil, porque eu estava em outro universo, mas a gente tem um retorno muito humano, assim. As crianças sofrem bullying, as mães sofrem bullying, e inclusive essa coleção é voltada para escolas mesmo. E aqui em Portugal a gente fez palestra numa instituição e depois da palestra chegou uma menina assim com um papelzinho para mim escrito Letícia Celíaca. E aí e aí a mãe dela falou assim para mim, ela nunca tinha falado que era celíaca até encontrar a personagem da Celinha. E agora ela tem orgulho de dizer e usou nas fitinhas de homenagem da escola que aqui você pode escolher um personagem, ela escolheu a Celinha. Então, aquela coisa da inclusão, do empoderamento é muito forte nessa coleção. E eu vejo por mim, porque eu sou adulta e já é difícil, porque eu escuto certas coisas, e escuto certas coisas pela centésima vez. É, nem sempre você recebe aquele carinho, aquele cuidado que você gostaria. Imagina para uma criança, e muitas nem têm noção que elas estão sendo expostas ao risco, então tem que trabalhar muito bem o emocional, o psicológico. E essas mães são umas guerreiras, né? São, os cuidadores são. sim, parabéns a todas as mães, né, que têm essa dificuldade, os filhos com essas dificuldades É. alimentares, né? Parabéns a você, Ive, né, por não desistir da Celinha, né? Não te deixam, né? E realmente você Não, tem razão, porque o primeiro momento foi o mais difícil, né? Uma dedicação muito maior. E agora também com as obras, com as coleções, essas coisas ficam disponíveis, né? Então ficam. você não precisa estar o tempo todo, né? É, Vamos dizer assim, produzindo ainda muito, porque agora já tem bastante é, produção é, assim, vamos dizer, você já deixa o público amparado com é, essa produção, né? é. Então, tanto para as escolas quanto para os pais, né? Agora eles têm onde buscar, né? Eles Exatamente. têm como Exatamente. interagir, tem material de qualidade, isso que importa, né? É, é. E, e aí, então, nós já estamos aqui praticamente nos encaminhando aqui para o final, né? E eu gostaria, então, só que você contasse mais sobre essa questão dos projetos futuros que você já mencionou, mas tem mais alguma coisa que você poderia nos contar? Então, esse longa que a gente está trabalhando, acho que em breve eu consigo contar. Esse ano acho que já deslancha. Tem a questão da negociação da Carmen, eu estou vendo com uma editora lá de New York para publicar, porque tem a versão dela em inglês também.
tem as outras obras que eu estou finalizando, e depois ver a questão se vai ser via livro, via animação. Vamos ver. Se tiver uma editora apaixonada por nonsense, me procure. Porque realmente não são todas assim que têm esse amor, mas eu sei que existe. E, enfim, tem esses 3 projetos que estão transitando. Tem o livro da Dirce mesmo, que a gente já está em conversa. Ela ficou de me passar a versão final em breve. Esses livros da Gaveta, a coleção está girando, mas a gente também está na luta para fazer uma animação dela. Então, tem muita coisa. Tem muita coisa sendo costurada que eu ainda não posso falar por questão de contrato, de coisas, né? Sim, sim. Questão de sigilo. Mas, enfim, o Insta tá meio parado, mas aqui a vida tá super agitada. Que maravilha. E olha, uma grande amiga nossa também que está nos dando um oi aqui, olha, a Marilza Ah, Conceição, Marilza, querida, um beijo para você. Que bom que você está saudade aqui com a dela. gente. Olha, aqui tem um depoimento também. A Miriam, ela diz: Minha cunhada é celíaca e sofre bastante. Já passei o endereço para ela e ela vai seguir a página. Ela diz que é muito difícil achar algo tão bom acerca desse assunto. Que bom! Então, como é que é o nome dela? É a Miriam Agate. Não sei se é assim que pronuncia, Agate. Agate. Então, Miriam, Miriam, de onde que você é? eu no Perguntar para ela. desespero, eu perdi o chão também pós-diagnóstico. Eu não entrei em depressão, mas eu passei por todas as outras fases que qualquer celíaco alérgico pós-diagnóstico passa. Então, assim, existe vida pós-diagnóstico se você for orientada por um bom médico, e eu criei o pequeno manual de sobrevivência. Fora isso, tem o manual Me Convida para Jantar, que eu fiz junto com a doutora Daniele, que é como receber um celíaco em casa. E nesse pequeno manual de sobrevivência tem tudo aquilo que eu queria ter ouvido no meu pós-diagnóstico em 2012. Porque se eu tivesse cuidado bem direitinho, eu não teria tido os agravamentos que eu tive em 2015, que eu carrego até hoje. Até hoje eu injeto um B12 todo mês. Então, assim, tem uma série de coisas marcas que acabaram ficando. Então, quanto mais ela se cuidar, é melhor. Mas ela entra lá na turma da Celinha, vai ficar por dentro de tudo. E tá cheio de vídeos no IGTV, lives bem bacanas sobre a contaminação cruzada, que quando a pessoa não melhora, é porque ela está fazendo deslize em algum setor da vida. Só que tem que estar com o olhar aguçado para perceber. Olha, a Miriam nos diz aqui: minha cunhada é a Jaqueline de Ipirá, Santa Catarina, é do interior, mas a Miriam mora aqui em Curitiba. Curitiba Então, tem excelentes médicos que eu indico, São Paulo também. Mas se ela puder, se ela tiver a facilidade de ficar na tua casa, Miriam, tem uns médicos aí para receitar. que bom. E Ive, você tem um contato direto ali na sua página, tem um endereço para acessar, para a gente fazer contato com você, conhecer mais sobre a obra, se alguém quiser te convidar para participar de uma outra live, ou quando tudo isso passar, né? De repente até para um encontro presencial, quem O sabe? encontro presencial, agora a gente está nas online, mas estamos aí. Eu já tenho feito, porque como eu vim para Portugal, acabo matando as saudades pelo online, né? Com escolas, com projetos. Acabei criando intimidade, assim, mas depois que passar a pandemia, quem sabe? Tem o meu Instagram, que é o Ive Ferretti mesmo, né? E lá tem o direct, as pessoas podem me mandar mensagem lá, eu vejo, respondo. Tem o da Turma da Celinha, para quem tiver interesse em conhecer esse outro projeto, que é comandado em parceria, uma grande amiga minha, nossa, né, que é a Yara Mello, é a mão e o braço direito lá. E, enfim, tem o apoio da editora IDB também. E aí, esses 2 canais têm por onde mandar mensagem, por onde conversar, enfim, estamos abertos. Ah, que bom.
A Audi Gonzaga, aqui de São José dos Pinhais, também está nos contando que a filha dela também é celíaca e tem todos os utensílios separados em casa para não ocorrer a contaminação cruzada. Olha, Nossa, super que bom. importante. Audi, você conhecia a turma da Celinha? Ou a Célia Celíaca? É interessante, né, para a gente saber se as pessoas E me conheciam. falaram que é a primeira personagem celíaca do mundo, assim, então... E tem o personagem vegano que a gente criou também, porque tem um amigo nosso, que é o Gustavo Negrini, ele é um muso inspirador, e as crianças veganas também sofrem bullying. Então, Também sofre bullying na também escola por sofrem serem bullying na veganas? escola. Teve um caso muito sério aqui na Inglaterra de um menino vegano. Aconteceu uma situação meio triste assim com ele e foi uma das coisas que me tocou muito. Então a gente criou um livro bem lúdico para explicar, né? Por que que o teu amiguinho não vai no churrasco também? Mas é uma questão muito assim de vamos respeitar as diferenças, vamos respeitar as opções, vamos, né? Vamos ter mais empatia, mais por aí. Eu acho que essa coleção ela tem esse papel social e é super funcional porque eu tenho que estar sempre com o conteúdo alinhado com o que os médicos me dizem, no caso do diabetes, nananã. Mas em questão assim de papel, eu acho que é um papel tão importante quanto a literatura. Porque, por exemplo, quantas pessoas vieram me dizer as reflexões que tiveram depois de ler A Menina que Organizava, depois de ler o livro que eu lancei aqui em Portugal, ou que lembrou do avô, ou que acabou lembrando de algum momento. Então, assim, a literatura sempre tem esse papel, os livros têm esse papel de te transportar, de resolver, de provocar. Eu acho lindo isso. Sim, é lindo, é maravilhoso, né? A literatura É. transforma vidas realmente. A gente nunca entra e sai igual de uma obra literária, Não. né? De uma boa obra de ficção. É. E mesmo nos livros da Celinha, que tem uma temática mais objetiva, né? São construídos de uma forma também literária, porque não tem como deixar a autora de lado, Não. né? Não tem Vou mostrar como. aqui já que tem celíacos aí, eu vou mostrar um pouquinho aqui, ó. Mostra, Aqui é olha, a Audi o momento. respondeu a nossa pergunta. Ela disse que ela ainda não conhecia o trabalho da Celinha, mas ela vai procurar. Olha. Ó, o momento que ela fica com a barriguinha inchada, porque tem a distensão abdominal, o momento que ela recebe o diagnóstico e a vida pós-diagnóstico, né? Ela fica meio triste porque ela se despede de alguns sabores, mas depois ela já começa a fazer receitas com a mãe, usando farinhas alternativas. Daí a gente fala aqui da farinha de arroz, da farinha de amêndoa. Ela com o cachorro aqui. O design dos personagens eu fiz junto com o Pedro. Aqui a questão do saber ler os rótulos, saber fazer as compras. E termina com a festinha de aniversário que ela foi convidada na escola. E na parte de trás do livro, a gente tem receitas e tem o conteúdo médico também. Então, por exemplo, no caso da criança com diabetes, a gente convidou um endocrinologista, no caso da criança com alergia, a gente convidou um médico, uma médica alergista. No caso da celíaca, tem um gasto, tem nutricionista, enfim, todos os livros têm participação de profissionais e psicólogos também. Como lidar com isso? Maravilhoso, Ive. Nossa, muito bonito mesmo esse trabalho. Parabéns. E essas receitas são ótimas, né? Porque é uma diversão para a criança. Então, você veja, é um livro interativo. Vai É, ajudar um monte, né, para que ela realmente saiba como se proteger é. e não ficar mais tão triste por ter essa questão alimentar. E Se sentir também incluída, né? se sente incluída e ela pode ela mesma aprender a fazer as próprias comidas, porque eu acredito muito nisso, né? Que as pessoas que têm intolerância, elas
tem que se cuidar. E mesmo crianças têm receitas super divertidas no livro que ela Tem, pode tem, fazer com a mãe, que ela tem. pode fazer sozinha ou sob orientação de um adulto, né? E ela pode até convidar uma coleguinha para ir na casa fazer uma comida, né, sem glúten, para conhecer, É, porque a questão do glúten, mesmo para quem não tem a intolerância, a gente não precisa ficar comendo glúten o tempo inteiro, né? Às vezes é bom não, você comer uma coisa, né? Não que não seja saudável, mas assim, a gente pode mudar um pouco a dieta, né? pode. E Eu melhorar, acho, ter mais, ter um consumo com menos glúten. E às vezes a gente não percebe, mas não. depois que eu conheci a Ive, que isso já faz alguns anos, eu comecei a reparar todos os rótulos da embalagem, porque aí a Célia me ensinou como ler os rótulos, não é? A Célia Celíaca. E às vezes uma embalagem de iogurte, você pode comprar um que não tem glúten. Por que comprar o É, com glúten? Se você é, consegue tomar o mesmo produto sem o glúten. Então, é. é, eu comecei a reparar isso. E eu, né, agradeço muito porque eu acho que a minha alimentação ficou muito melhor, mesmo eu não tendo sensibilidade ou a intolerância, melhorou muito, porque aí dá uma balanceada, não precisa esse glúten o tempo inteiro. Não, e o Brasil ele tem farinhas tão maravilhosas, a farinha de mandioca que é maravilhosa, e tantas outras, né, a de milho, de arroz, e a comida raiz, raiz mesmo, não tem glúten, né, que são os legumes, o arroz, o feijão, mas aí tem que cuidar, como ela disse ali, as panelas, a contaminação cruzada, mas enfim, é uma reflexão, e você passa a a repensar, né, a importância que a comida tem na tua vida, no meu caso. Ao invés de ir para algum lugar comer com um amigo, por que não ir andar, rever quais são os momentos, como eu tenho. Na verdade, o principal é você estar com aquela pessoa, é a companhia, é a conversa, é a troca. Então, você repensa muitas coisas. Eu mudei os meus conceitos. Que bacana. Olha, tem mais um comentário aqui do César Tucci de Santos. Ele diz: importantíssimo este trabalho. Imagino que provoque um grande sentimento de acolhimento e inclusão para as crianças que se identificam com esta questão. Super parabéns pela série toda. Obrigada, obrigada, César. É uma série que não para de emocionar a gente, até porque a Tati é minha amiga e eu divido com ela alguns pedidos de ajuda, assim, com ela que eu recebo na Célia, que eu recebi ao longo desses anos. Então ela conhece um pouco desses bastidores, então vem muitas dores para a gente, né? Já teve gente que a gente ajudou com alimentação, ajudou com parte de médico, ajudou orientando. Eu muitas vezes fiquei horas e horas com pessoas orientando como que a vida vai mudar, por que vai mudar. Então, assim, é um trabalho que acaba te trazendo um retorno humano muito importante, né? Essa parte social dela, eu digo que ela já vive sozinha, essa turma, porque Sim, agora já está um filho no mundo. já tem vida própria, já tem até Já. coleção, né? Tem Agora eu coleção. falo, agora a mãe vai para a literatura um pouco, né? Sim, agora devolve a Ivy aqui para gente, né? É, é. Nossa, Ivy, que maravilha, muito obrigada, né? Gostaria que você fizesse agora as suas considerações finais para gente terminar essa conversa que realmente está incrível. Termino com dor no coração, ficaria aqui mais um tempão conversando contigo, aproveitando para matar as saudades, né? É. E mostrando o teu trabalho. E o que, que você pode nos deixar uma mensagem final? Na verdade, a mensagem é um agradecimento pelo teu convite para participar desse projeto. Eu conheço teu trabalho também, e tenho muita admiração por essa tua carreira e esse teu incentivo à leitura, esse teu amor pela cultura, que é infinito, assim, que deixa a gente assim com aquele brilho e essa paixão que você tem por levar cultura para as pessoas, enfim, agradeço muito o convite de ter essa conversa contigo.
A essas pessoas que acompanharam o carinho delas, todas, eu agradeço muito e vamos continuar lendo e vendo boas obras, seja no cinema, seja na literatura. E a minha mensagem final, na verdade, é um agradecimento. Agradecimento para você e para todo mundo que esteve junto. Foi uma delícia. Por mim, ficava aqui o dia inteiro. Sim, No caso, a noite inteira aqui, né? Porque já é a noite aqui. sim. Gente, é noite lá em Portugal. A Ive, né? Aqui nós estamos às 4h28. Que horas são Oito e aí, Ive? meia. Oito e Oito e meia. meia. Oito e Que meia. maravilha. Olha, a Miriam também está agradecendo, está dizendo que amou. Ive é uma pessoa incrível, Tatiane também, obrigada. Ela nos dá os parabéns e disse que aprendeu muito hoje. Muito obrigada por nos acompanhar. Obrigada, Ive. É uma grande alegria, uma grande emoção, né, ter conversado com você sobre tantas coisas maravilhosas que você nos trouxe, do universo nonsense, do teu processo de criação, da turminha da Célia Celíaca. Então, E, realmente, é uma grande e, alegria. e pode contar Obrigada comigo em mesmo. todos os seus projetos. Obrigada, obrigada por poder contar sempre contigo. Obrigada por ter me Obrigada, apresentado a Tati. Yara. Obrigada, professora Liana Leão, por ter te apresentado para mim, né? Porque as redes vão se Imagine-se. construindo assim. Então, por meio das amizades, a gente vai criando mais amizades ainda, né? É, é. E agora eu quero fazer um convite, Ive, para você e para todos que estão nos assistindo. Eu quero fazer um convite para as nossas próximas lives, porque nós vamos continuar em agosto. Ai, E que na bom. próxima sexta-feira, nós vamos alterar o horário. Na próxima sexta vai ser às 19 horas. E nós vamos ter uma conversa também maravilhosa com o escritor e também ilustrador Ricardo Azevedo. Inclusive, a Ive teve a honra e a alegria de participar de uma mesa com o Ricardo, você se lembra? Na Vocês biblioteca, né? Na na biblioteca. biblioteca É sobre verdade, é texto e verdade. ilustração, né? Então o Ricardo vai ser o nosso próximo convidado, Que abrindo as bacana. lives de agosto. Na sequência, nós teremos o Álvaro Posselti. Ele vai fazer uma Amigo. live direto para o público infantil. Então, Bernardo, você que está assistindo aí, se você puder falar para os seus amigos, no dia 14 de agosto, às 15 horas, o Trilhos Literários vai promover uma live direto para o público infantil. O Álvaro vai falar sobre haikai, sobre o processo dele de criação, mas direcionando a conversa para falar diretamente com as crianças mesmo, os adolescentes, enfim, pré-adolescentes. E o Álvaro vai fazer uma oficina numa escola, vai fazer uma oficina virtual numa escola aqui de Curitiba, com a turma, né, por meio do Classroom, vai fazer a oficina, as crianças vão produzir os haikais e depois ele vai mostrar para a gente como é que foi essa oficina na live. E O Álvaro é depois, no dia 20, maravilhoso. Eu ilustrei sim, Álvaro, muito a bom o Boca do trabalho dele. Sapo com ele. Ilustrei um livro dele. Que legal! Então, e aí no dia 21 nós vamos ter uma live com duas escritoras negras que escrevem para o público infanto-juvenil. Nós vamos falar sobre toda essa questão do racismo na literatura infanto-juvenil, da importância de ter obras onde as crianças se reconheçam, né? Então, nós vamos ter essa live no dia 21. E depois, no dia 28, a gente encerra agosto com o Alexandre Rampazzo, que também é escritor e ilustrador. Então, nesse mês, a gente está trazendo esses escritores que também ilustram, a Ive, o Ricardo, o Alexandre, né? Que bom. Para mostrar todo esse universo de texto, imagem, ilustração. E as outras professoras também, a Lucimar Rosa Dias e a Patrícia Santana, no dia 21, para a gente falar sobre a literatura, toda essa questão que envolve, né, o universo infantil, da questão do racismo, e trazer a importância de ter personagens, Muito né, bom. que realmente representem as crianças. E é isso, né? Eu espero poder contar com vocês aqui nos nossos próximos encontros. Obrigada por estarem conosco. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Obrigada, Tati. Nada, obrigada.